E aí, tudo bem? Eu sou o Daniel da Food Delivery e esse é o terceiro vídeo da semana da Logística para Delivery, que é um evento online e gratuito para quem tem estabelecimento e faz delivery, obviamente. Agora, se você ainda não viu o vídeo 1 e nem o vídeo 2 deste evento aqui, vai lá no site da Food Delivery ou corre lá no canal do YouTube da Food Delivery, que os vídeos estão lá disponíveis. Corre lá e assiste, que vale a pena. Então vamos lá. Neste vídeo aqui, eu vou compartilhar com você como que você faz o passo a passo para você ter uma logística de alto nível. Eu estou falando de uma logística informatizada, automatizada, onde você tem controle, você sabe as coisas que estão acontecendo, tá? Uma logística sem problemas, sem atrasos. Isso que eu vou passar aqui para você é a maneira que os estabelecimentos, os grandes estabelecimentos que fazem às vezes 400, 500 ou até mais entregas por dia, é a maneira que eles operam. É isso que eu vou compartilhar com você aqui. Agora, talvez você deve estar se perguntando, né? Ah, Daniel, pô, cara, fala logo, o que eu preciso para ter uma logística dessa, de alto nível? Agora vem aqui, ó, que eu vou te responder com somente uma palavra. Você precisa de tecnologia. E agora, eu não estou falando em usar tecnologia, sistemas, para automatizar somente a logística do seu estabelecimento, tá? Eu estou falando em você usar a tecnologia para informatizar, para automatizar todos os setores do seu estabelecimento. Eu estou falando da sua produção, do seu atendimento, da sua logística, de tudo que você puder. Agora me responde uma coisa. Você acha que o Uber seria o Uber sem tecnologia? Você acha que o Mercado Livre seria o Mercado Livre sem tecnologia? Você acha que a Domino's, que é a maior rede de pizzarias do mundo, super pioneira em delivery, você acha que eles seriam a Domino's sem implantar nenhum tipo de tecnologia? Cara, enquanto você está aí fazendo a logística do seu estabelecimento na raça, com papel e caneta, a Domino's está lá fazendo teste de entrega com drone, com robô. Então, é importante que você tenha uma mentalidade voltada para a tecnologia, porque a tecnologia ela é um fator essencial para você ter inovação e eficiência. Hoje, as maiores empresas do mundo são empresas de tecnologia. Então pensa nisso. Olha para a sua operação agora e vê o que está informatizado. Quais os sistemas que você tem e usa aí no seu estabelecimento. Você tem um sistema de frente de caixa? Você tem um sistema de ERP, gestão? Você tem aí um sistema para organizar o fluxo de produção da sua cozinha? Tem um sistema de logística? Tem um sistema de cardápio online? Site, aplicativo para vendas online? Tem um sistema para fidelizar os seus clientes? Tem um sistema para automatizar os seus pedidos, por exemplo, via WhatsApp? Agora, apesar do evento aqui, desse vídeo, ter um foco em logística, é importante você saber que quanto mais você automatizar a sua operação como um todo, isso é a chave para o sucesso do seu estabelecimento. Porque caso contrário, se não for assim, você pode começar a ter gargalos na sua operação. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que você está com a logística automatizada, mas não está com o atendimento bem automatizado. E aí o seu atendimento ele fica ali com gargalo, demorando para captar os pedidos e tudo mais, enquanto a sua logística está rodando ali redondinha e fica até um pouco ociosa. Agora, vamos falar aqui do assunto de logística, tá? E aí, a primeira coisa que eu queria te falar, em termos de automação, é que você precisa procurar encontrar um sistema de logística para usar aí no seu estabelecimento, para fazer a gestão das suas entregas, dos seus entregadores, rotas e etc. Aqui, por exemplo, na Food Delivery, a gente tem um sistema de logística que ele é excelente e ele é voltado para a operação de logística de um estabelecimento delivery. E o interessante é que nós crescemos bastante nos últimos anos porque a gente tem um modelo de precificação que é bem interessante no sentido de ele se adequa bem para o estabelecimento que é pequeno, às vezes aquele estabelecimento que faz 20 ou 30 entregas por dia, né? Ou o estabelecimento que também é grande, ou médio também, né? Às vezes faz 200 entregas por dia, ou grande que faz 500, ou até, sei lá, 700 entregas por dia. Então, se por acaso você está se perguntando agora, mas será que eu consigo ter um sistema de logística no meu estabelecimento? Serve para mim? Será que eu vou conseguir pagar isso aí? Eu te garanto, sim, você pode. Deixa eu te falar uma coisa agora. Né? Tem muitos donos de estabelecimentos por aí que muitas vezes eles nem sabem que existe um sistema de logística como o da Food Delivery, que é um sistema voltado para a realidade deles. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Um tipo de sistema assim, ele é libertador. E eu te falo isso pela experiência que a gente tem aqui na Food Delivery. Aqui na Food, a gente tem muitos clientes que são donos de estabelecimentos. Né? E esse cara, ele costumava fazer, antes da Food, né, ele costumava fazer a logística dele ali na mão, na raça.
Ele que tocava ali a logística do estabelecimento. Então, muitas vezes, o dono do estabelecimento, ele ficava preso ali, ele não tinha tanta liberdade ali como dono do estabelecimento, porque ele tinha que ficar ali todo dia no estabelecimento para fazer a logística dele funcionar. Né? E a gente conhece também histórias de donos que muitas vezes o cara tentou contratar uma pessoa e a pessoa não faz do jeito que ele gostaria, e ele manda embora a pessoa e fica ele lá preso no restaurante, ele fica preso dentro da operação dele, né, do restaurante, do estabelecimento dele. Por isso que eu falo, é libertador, né? Então, esse exemplo que eu falei agora, esse cara quando ele vem aqui no Food Delivery e ele fecha aqui com a gente e começa a usar o nosso sistema de logística, ele depois vem e agradece, né? Ele fica mais livre, né? Ele fala, pô, cara, agora eu tenho tempo, eu consigo ficar mais em casa, eu consigo controlar a minha operação sem estar lá dentro do estabelecimento, o sistema já está fazendo tudo para mim, então eu vou lá, eu consigo ver, gerenciar, intervir de vez em quando. Agora deixa eu te falar de um caso. O Fernão, por exemplo, da hamburgueria Cidadão do Mundo, de Curitiba, ele tem uma operação que ele usa o sistema da Food Delivery e é uma operação de alto volume. Então, dá uma olhada aqui, o que o Fernão tem a falar sobre a Food Delivery. A gente está sempre procurando maneiras de ser o mais eficiente possível. Teve uma fase que a gente tinha uns motoboys próprios e não tinha Food Delivery. Então era essa fase manual, que a gente ia lá, passava as rotas na mão, o motoboy, né, tinha que ser alguém que conhecesse bem a cidade, ele ia lá, entregava, mas a gente não tinha visibilidade nenhuma, né, se entregou, onde é que ele estava, como foi a entrega. E o volume era muito menor, então mais ou menos dava, mas não era uma coisa muito profissional. Por um ano e meio, a gente estava usando a logística dos aplicativos, né. Muito complicado você fechar a conta, né, porque as taxas são muito altas, a comissão é muito alta. Foi aí que, em certo momento, a gente decidiu ter a logística a própria, né? E a gente queria ter o controle também da onde o motoboy está, do que ele está fazendo. Então, a gente acabou assumindo a operação e mantendo o food, né? Eu lembro que no começo a gente pegou 200 entregas, 300 entregas, hoje já estamos num pacote customizado aí com um número bem grande de entregas e ajuda muito, assim, eu fico acompanhando de casa, eu vejo a família inteira tá lá acompanhando, vendo as entregas, tem um volume muito grande, né, tem dia que chega a atender 700 pedidos aí por dia, se não é a ajuda do food, né, antigamente era na mão, entregava os endereços pro motoboy, ele via lá, se achava e o cliente ligava, assim, fazia ideia onde que ele estava, o que estava acontecendo. Então, com a chegada do food, a gente tem uma visibilidade muito maior, né? Às vezes eu tô lá nos Estados Unidos, à distância, consigo até fazer rota. Eu lembro um dia que acabou a luz lá na loja principal e precisava fazer rota. E aí eu conversando no celular e fazendo a rota dos Estados Unidos, né? Tentar para trocar de sistema. E um dos nossos requisitos básicos é compatível com a Food? Se não já é um deal breaker, a gente já nem considera porque não tem como trabalhar. Então, basicamente, é como se você desse um passo atrás, né? Então você vai sair da sua zona de conforto, mas depois que a sua logística estiver redondinha, estiver automatizada, você preparou o seu estabelecimento para escalar. Então, às vezes você tem um estabelecimento médio ou pequeno hoje, né? E você está com esse gargalo aí, quando você tiver uma logística melhor, você vai estar pronto para escalar aí. Às vezes para fazer 200, 300, 500, até 1000 entregas por dia. Agora, deixa eu te mostrar o básico de um sistema de logística. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador e vou te mostrar mais ou menos qual que é o essencial, o que você deve buscar no sistema de logística, tá legal? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que dar uma olhada aqui dentro do sistema de logística é saber a maneira que você organiza as entregas, tá? Então se preocupe com isso. Aqui no caso da Food Delivery, como eu havia falado anteriormente, a gente organiza nesse dashboard principal aqui, que basicamente ele é baseado no mapa. Tá? Então aqui você consegue ver o mapa, você consegue basicamente ver onde estão as suas entregas. Tá? Então cada pontinho desse aqui é uma entrega que você colocou no sistema. Tá? Então entenda que é muito fácil você colocar uma entrega aqui no Food Delivery. Você pode vir aqui, por exemplo, colocar um endereço. Né? Então, por exemplo, vou digitar um endereço aqui, né? Vou colocar um código de pedido qualquer aqui, por exemplo. Né? Pronto, coloquei essa entrega. Isso eu fiz num processo manual, tá? Mas entenda que a Food Delivery hoje tem mais de 20 integrações aqui com outros sistemas. Então se você tem, por exemplo, um iFood da vida, tem um Delivery Direto, um Nimo, iComanda, Cyprus, Anotaí, não vou citar todos aqui, mas quando você tem uma integração, você não precisa nem colocar um pedido aqui. Quando o pedido chega lá no seu sistema, ele já vem automaticamente aqui para o mapa da Food Delivery. Tá? E aí com isso você consegue ter uma visão, o seu estabelecimento é essa casinha azul aqui, tá?
E aí você consegue ter uma visão assim bem boa da sua logística como um todo, porque você olha o mapa, você consegue ver onde está cada pedido, né? Você pode vir aqui, ó, centralizar o pedido, se você quiser saber onde está esse pedido no mapa, tá vendo? Consegue enxergar seus entregadores aqui e a gente ainda facilita, separando aqui, na verdade, esses marcadores aqui por cores, porque cada cor aqui representa uma situação diferente da Food Delivery, e isso é importante também para você mapear. Então percebe aqui que você tem essa cor vermelha aqui, tem essa cor roxa, tem essa cor aqui mais laranja, verde, azul, tudo isso significa uma situação diferente aqui da sua entrega, tá? Que você consegue bater o olho no mapa e saber muito rapidamente. E eu vou dar um exemplo aqui para você, tá? Essas entregas em vermelho aqui são entregas, por exemplo, que estão na sua cozinha. Então, entregas que elas não estão prontas ainda para sair, você está preparando esse pedido. Então, são entregas que você não vai se preocupar por enquanto, na perspectiva de logística. Essas entregas aqui, roxas, né, são entregas que, na verdade, o pedido já ficou pronto, né? A cozinha já foi lá, já bateu o sininho e falou, isso aqui está pronto, pode expedir. Então, são as entregas que você marca como pronto. Né? E aí é que entra a mágica da Food Delivery, vamos dizer assim. Quando as entregas estão prontas, é aí que o despacho automático, se você for automatizar, ele começa a selecionar os melhores motoboys ali e passar essas entregas que estão prontas para ele. Tá? Eu não vou demonstrar isso aqui, vou fazer aqui um despacho manual, que eu acho que fica mais fácil, mas o despacho automático ele serve para isso. Tá bom? E aí, quando essa entrega toca para o motoboy, né, ela consta aqui nessa cor laranjinha. Né? E aí depois ele pode pegar, o entregador ele pode pegar uma ou mais entregas e ele pode ir lá e falar que ele coletou essa entrega e está saindo, né, para a casa do cliente, fazendo a rota dele. Então essas são as entregas azulzinhas, por exemplo, que são entregas aqui a caminho. Né? E aí quando ele chega lá, ele marca que ele entregou, né, aquele pedido e vem aqui na cor verdinha. Tá? Então cada cor dessa aqui, ela significa uma situação de cada entrega e você consegue bater o olho aqui muito rapidamente e saber. Né? Por exemplo, aqui eu estou vendo que eu tenho mais entregas aqui que ainda estão na cozinha. Né? Eu tenho uma entrega só que eu entreguei já. Uma entrega aqui só a caminho, né? Tenho também aqui 3 entregas que estão prontas, 2 que estão despachadas, que o motoboy não coletou ainda, tá? Uma outra coisa interessante aqui também é você ver o rastreamento aqui dos entregadores. Então, eu tenho somente um entregador aqui, tá? Que é o Daniel, tenho 2 aqui, mas eles não estão online. Deixei só o Daniel, que sou eu mesmo, por sinal. Então, você consegue ver aqui os seus entregadores, né? Onde eles estão, para qual caminho que eles estão pegando. Aqui a gente tem um painel de informação bem interessante também, que você abre ele aqui, né? E aí eu tenho todas essas abas aqui que são informações diferentes. Então, por exemplo, aqui ó, eu consigo ter uma ideia do tempo de cada entrega. Tá vendo? Essa entrega aqui, ela tem um tempo transcorrido aí de 37 minutos, né? Essa aqui, por exemplo, que eu acabei de colocar, só 3 minutos. Então, essas são as entregas que eu não atribuí ainda, que eu não despachei para nenhum entregador. Aqui eu consigo ver quais entregas estão com quais entregadores, tá vendo? Então aqui, por exemplo, o Daniel, eu sei que ele está com 2 entregas. Uma ele já entregou e a outra ele está a caminho. Né? Aqui eu consigo ver o Felipe, por exemplo, que ele está com 2 entregas aqui que acabaram de chegar para ele, foram despachadas, né? Que ele nem coletou ainda. Aqui você tem uma visão de rota também. Então, por exemplo, o Daniel, que já está a caminho, ele está em rota, né? E aqui, isso é a rota dele. Tá vendo que tem o primeiro passo, tem o segundo passo. O primeiro passo ele já concluiu. Então isso aqui significa que ele já entregou a entrega 2 e agora ele está a caminho da entrega 1. Tá? Então, obviamente, isso aqui é fictício, né? O Daniel está por aqui, mas numa situação real, eu saberia que ele marcou essa entrega aqui 2 como entrega, né? E ele está a caminho dessa entrega 1 aqui. Tá vendo? Então eu saberia, se o cliente dessa entrega 1 me ligasse e falasse, eu quero saber onde que está o meu entregador. Eu vou falar, o seu entregador é o Daniel, ele acabou de entregar uma entrega aí na rua, aí você vê aqui o nome da rua, né, sei lá, Via Augusto, né, e ele está chegando na sua rua aí, está 2 ruas aí abaixo da sua casa, né, vai chegar, sei lá, daqui 5 minutos. Né? Então o cliente, ele adora esse tipo de feedback, né, uma coisa precisa. Uma outra coisa interessante aqui da Food Delivery é a questão do despacho automático, que é aquele robozinho que fica fazendo a gestão da logística para você. Então, o despacho automático, você pode vir aqui na configuração dele e você pode configurar ele da melhor maneira que ele se adapta aí à realidade do seu estabelecimento, entendeu? Então, você vem aqui, primeira coisa, você ativa ele e aí você começa a configurar uma série de parâmetros, né, que a gente chama, para ele funcionar da melhor maneira para você. Então, por exemplo, eu quero definir aqui que o máximo de entregas por viagem, né, do entregador, né, vai ser 3. Então, ele vai respeitar, a hora que ele jogar 3 entregas para aquele entregador, ele não vai jogar mais, vai deixar o entregador coletar e ir para a viagem. Né? Você pode aqui agrupar, por exemplo, as entregas, escolhendo aqui uma região de quilômetro. Né? Então, por exemplo, vou colocar 2 quilômetros aqui.
Então, o que eu estou falando? Estou falando que quando eu passo uma entrega para o entregador, uma vez que ele está indo para aquela região, se eu tiver num raio de 2 km ali mais entregas, eu passo para ele também. Então, isso evita de um entregador vir para cá e receber uma outra entrega que está aqui do outro lado da cidade. Tá? Você manda o entregador sempre para a mesma região. E você pode agrupar por tempo, você pode definir o critério que você vai colocar, se é o cara que está mais próximo do seu estabelecimento, se é por fila de entregadores, você pode colocar uma alimentação aqui para bike, né? Então às vezes você está com um entregador aí que ele anda de bike, então você não quer que o cara percorra distâncias mais que entre 3 km, né? Entre coletar o pedido e levar, você pode configurar isso aí também. Então existe uma série de configurações que você consegue fazer aqui no despacho automático para a logística funcionar de maneira automatizada, mas de acordo com a realidade do seu estabelecimento. Uma outra coisa interessante aqui também no sistema é quando ele tem uma parte de relatórios de controle financeiro também. Então aqui, se você quiser controlar pela Food Delivery as taxas que você cobra e as taxas que você repassa para o entregador, você pode fazer isso também. Então tá vendo? Aqui tem várias faixas de distância que basicamente você coloca uma distância, por exemplo, aqui até 3 km, e aí você coloca o valor aí da sua taxa de entrega e o quanto que você quer repassar para o entregador. Né? E aí imagine que mais de 3 km, mas até 5 km você quer cobrar, por exemplo, a sua taxa de entrega é R$6, você repassa 5 para o entregador, ou às vezes você repassa o mesmo valor, né? Então você pode vir aqui, colocar o mesmo valor, então o que você está cobrando de taxa de entrega você repassa para o entregador, sem ter margem nenhuma. Né? O que acontece? Toda vez que você faz essa configuração aqui, cada entrega que você está fazendo aqui no sistema, ela vai ficar disponível depois, essa informação, lá nos relatórios da Food Delivery. E aí basta você vir aqui na parte de relatórios, e aqui você consegue puxar os relatórios de todas as suas entregas. Tá vendo? Essas taxas estão aqui, você vê o endereço, né? Você vê aqui algumas somas. O pessoal que é cliente aqui da Food usa bastante a questão de Excel, porque quando você exporta para o Excel, você consegue ver todas as informações das entregas, entendeu? Olha, gente, eu poderia ficar aqui, sério, umas 2, 3 horas falando aqui da Food Delivery, tá? Os treinamentos que a gente faz, geralmente, com os parceiros, com os clientes, eles demoram bastante, porque o sistema, ele tem bastante coisa, né? Muitas funcionalidades. Tá? Agora, talvez você esteja se perguntando, né? Pô, Daniel, bacana, cara, eu gostei, né? Você me convenceu. Por exemplo, você me convenceu, eu quero um sistema de logística para o meu estabelecimento. Como que funciona? Quanto que custa? Fala mais aí sobre isso. Eu queria te falar que esse é o assunto do próximo vídeo e do último vídeo, na verdade, da Semana da Logística para Delivery, que é esse evento aqui. No próximo vídeo, eu vou te falar como funciona, quanto custa, quais são os planos que a gente tem, tá? Quais são, para quais tipos de estabelecimento é cada plano. Então eu vou te falar tudo. Assiste o próximo vídeo que eu vou te mostrar que ter um sistema de logística aí no seu estabelecimento, ele é muito mais simples, né? Isso é muito mais simples, é muito mais barato do que você imagina, tá legal? Então eu te espero no próximo vídeo.